summer haze, bound by the surprise of our glory day. Olá, boa noite a todos. Espero que estejam bem. Aqui para mim, minha cidade, começou uma chuvinha, mas eu acredito que o Paraná inteiro, né, tem previsão de chuva hoje, amanhã, sexta, então vamos nos preparar para o frio do fim de semana. Mais frio, né, do que já tá. Para mim essa temperatura já é bem frio. Vamos começando aqui para não nos atrasarmos. Eu vou colocar aqui para apresentar. E aí, mas aí a gente espera ainda mais alguns cursistas chegarem. Acho que nós somos em 18 nessa turma. Estamos em 9. Mas até o início da nossa parte, que é a interpretação, hoje eu acredito que a maioria já tenha entrado daí. Deixa eu ver. Então, hoje nós vamos para a nossa segunda parte, no caso, que refere-se à metodologia, né, do Design Thinking, que é a interpretação. Estamos na nossa quinta reunião, né, pensando que nós temos 12 reuniões para acabar, então quase na metade. Semana que vem a gente vê a terceira parte do Design Thinking, que seria a ideação. E aí na primeira semana de julho, última semana de férias, ali antes das férias, nós vamos ver a parte do nivelamento novamente. Então, relacionado às ferramentas Google. Então, como que vai funcionar a nossa agenda? 10 minutinhos de acolhimento. Aí os conceitos importantes, o em ação, vão se dar em relação então a nessa segunda etapa, né, que é a interpretação. Nós teremos por volta de uns 35 minutos, mais ou menos, que vocês então se reunirão naqueles grupos, abrirão aqueles mesmos slides da aula passada e vão complementando, né, principalmente o slide de hoje, daí entendendo o que seria essa parte da interpretação. Aí vamos fazer uma socialização ali, 1 ou 2 grupos, dependendo do tempo, fazem a apresentação do que fizeram hoje para nós. E aí finalizamos com a síntese e para concluir a reunião. Então, quais são os objetivos do nosso encontro de hoje? Então, compreender a etapa da interpretação e as fases que estão presentes nela. Além disso, conhecer possibilidades de atividades e de como organizá-las para a realização da etapa com os estudantes. E também planejar o desenvolvimento dessa etapa, né, com o grupo de estudos para posterior aplicação com os estudantes. Aí, assim como foi na semana passada, uma sugestão aqui para vocês, que no momento da apresentação e diálogo, então, sobre esse momento da interpretação, para vocês irem refletindo e já ir anotando, né, o que pode contribuir, então, para a realização da etapa com os estudantes de vocês. Então, algumas anotações que podem ser pertinentes na hora que vocês se reunirem nos pequenos grupos. Então, acolhimento. Alegrias, tristezas e até a luta pela sobrevivência podem ser vistas por meio de fotografias. Mais do que registrar momentos, as fotos transmitem mensagens, contam histórias e levam a importantes reflexões. Então, como a nossa etapa de hoje, né, no Design Thinking é a interpretação, eu vou lançar um desafio para vocês. Eu vou enviar no chat o link de um Jamboard, vocês vão acessar. Nesse link vai ter uma imagem, né? Essa imagem, quem conhecer, então, quem é a pessoa, então pode ir citando, né, o que ela já fez ou o que ela desenvolveu ao longo da história.
Mas também tem aquela questão, eu não sei que foto é essa, não me lembro, não me recordo quem é. Então, quais as suas impressões, o que vocês podem trazer, de que forma vocês poderiam interpretar, né, essa foto. Então, é mais ou menos nesse sentido que vai funcionar o nosso acolhimento. Deixa eu fazer a cópia aqui para vocês. Vou enviar aqui no chat. Ó, vejam se vocês conseguem acessar. E aí eu já vou deixar aqui para nós estarmos visualizando esta imagem. Então, ó, a imagem, ela diz o seguinte: construa uma breve explicação baseada no que você sabe sobre esta pessoa que está na fotografia. Se não souber nada sobre a pessoa, coloque as suas impressões a partir dos elementos presentes na fotografia. Então, quem souber de quem é essa foto, né, vocês podem então trazer informações baseadas no que essa pessoa fez ao longo da história, se não, tragam impressões a partir dessa imagem. Então, vou deixar aí uns 4 minutinhos para vocês realizarem. Caso vocês não estejam conseguindo acessar, modificar o arquivo, me avise. Tô vendo vocês escreverem aqui, colocaram sobre Nelson Mandela. Será? Será que é ele? E além disso, quem colocou o nome da pessoa, né, o que ela teve de, o que ela causou na história para ela ser conhecida, quais são suas características. Então, vocês podem ir colocando essas informações também. Vamos ver as informações que vocês colocaram a princípio. Então, realmente, sim, é o Nelson Mandela. Vocês colocaram ali como líder, inspirador, deixou um legado com justiça. Colocaram ali a palavra apartheid, né? Líder político,
luta pela liberdade e igualdade, ótimo. Lutou contra as diferenças raciais, foi um líder na África do Sul, inspiração para muitos outros países. Deixa eu ver o que mais. Nelson Mandela, ícone que lutou pelo fim do... Onde que tá aqui? O fim da lei de segregação racial na África. Ok, né? Então, é uma importante imagem, né? Ilustre, no caso, que traz relação, então, porque ele defendia, né, uma sociedade justa, democrática, né? Ele lutou contra a opressão racial e ali pelo fim do apartheid. Deixa eu ver se mais alguém colocou alguma coisa. Eu acho que isso. Então, assim, esse nosso acolhimento de hoje é para trazer um pouquinho assim sobre como que vai funcionar então essa etapa da interpretação, né? No caso aqui, pelo que vocês escreveram, todos conheciam a figura, né? A imagem, então foi fácil de escrever sobre. Mas se eu não conhecesse, então eu teria que interpretar essa imagem, né, segundo algumas características. Então é mais ou menos assim que vai funcionar a nossa etapa de hoje, que é a interpretação. Então, deixa eu ver se tem mais alguma. Só líder política na África do Sul. Obrigada, então, por todas as participações e colocações. Deixa eu colocar aqui, então, para apresentar os nossos slides. Então, passamos aqui pelo acolhimento. Então, nossa experiência. Nós já vimos, então, que o plano, a metodologia, né, do Design Think, ela percorre 5 etapas. A primeira que nós vimos semana passada, né, é a descoberta. E aqui, então, tem algumas informações relacionadas a ela. Então, nós colocamos um desafio, né? Vocês estão desenvolvendo uma pergunta, que ela virou lá como nós podemos. Aí, nessa descoberta, então, vocês organizaram na semana passada algumas pesquisas que vocês querem que se desenvolva. E aí, buscando algumas inspirações. Então, nessa etapa da descoberta, na aula passada, só retomando, a gente fez uma análise, né, dos conteúdos propostos no RCO, se não me engano foi a aula que falava sobre empreendedorismo, aula 32, não lembro o número, né, eu lembro que ela falava sobre empreendedorismo. E aí, nós estipulamos, né, conteúdo, vocês, no caso, no desafio de cada grupo, estipulou um conteúdo que irá trabalhar. Ou se não é um conteúdo, é um tema. E vocês desenvolveram um desafio. E aí essas fases da pesquisa, elas são necessárias então para desenvolver a temática da inspiração. Aí agora no segundo momento, então nós chegamos na etapa da interpretação. E é sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Então, para início de conversa, na interpretação, devemos transformar histórias em insights valiosos. A estrutura das histórias, a partir da descoberta, ou seja, a partir do que vocês organizaram na aula passada, vocês podem encontrar diferentes significados e oportunidades de ação. Para que vocês vão encontrar significados e oportunidades de ação? Para entender melhor o que significa as suas observações, para relacioná-las ao seu desafio e usá-las como inspiração. Então, aqui tem como se fosse uma pergunta.
coletei várias informações na descoberta. Então, aula passada, eu lembro que alguns professores estavam pensando em fazer uma pesquisa com os alunos, convidar alguém para vir dar uma palestra, que os alunos fizessem uma pesquisa na internet sobre as profissões, não sei, né? Tinha vários temas. Aí tem a pergunta, ó, coletei várias informações. Como posso interpretá-la? Então, já que nós estamos falando da etapa de interpretação. Então, vocês sabem que na fase da descoberta, né, ela pode ser utilizada isoladamente, né, para apoiar qualquer projeto ou metodologia de aprendizagem em sala de aula com os alunos. Então, ela pode ser uma etapa isolada. Fazer uma pesquisa, convidar alguém para vir fazer uma palestra, levar os alunos até um determinado local. É porque ela envolve, então, essa absorção, compreensão, né, e aplicação da prática num assunto ou num determinado tema. Agora, sobre a nossa etapa, que é a de hoje, a interpretação. Então, o próprio nome já fala, né, transforma essas nossas histórias aí, o que nós estamos organizando, em insights, né, em percepções valiosas. E aí a estrutura dessas interpretações aí, dessas histórias, elas podem se dar por meio de observação, roda de conversa, entrevistas, visitas a campo, pesquisas, né, que vão poder ser ótimas como um bom meio para você conseguir essas inspirações dos alunos. E aí ela envolve tanto a contação de histórias, né, quanto a seleção ali de pensamentos, toda essa organização que vem pelos alunos, né? Até que você tenha encontrado um ponto de vista convincente para você ir para o próximo passo, que é o que nós vamos ver na semana que vem, que é a ideação. Então, conceitos importantes. Então, aqui a fase de interpretação no Design Thinking. As principais ações dessa fase são a evolução e as mudanças das perspectivas que ocorrerão mediante a análise e a sistematização das ideias obtidas na fase inicial. Ou seja, né, durante essa fase de interpretação, a nossa perspectiva ela evoluirá e vai mudar, né? Assim como nós entendemos melhor que o que significam em relação à observação, a gente vai conseguir relacionar, né, o desafio e buscar como inspiração. Então, ó, no que ela é dividida? Conte histórias, procure por significados, estruture possibilidades. Pode-se dizer que nessa fase é essencial que ocorra a transformação da inspiração em oportunidade de ação. Então, veja, o que vocês organizaram semana passada em relação à descoberta, então, como que vocês iriam despertar aquela pergunta que vocês elaboraram para os alunos, de forma que eles começassem a pesquisar sobre. Aí na etapa de hoje, então, os alunos já pesquisaram, ou vocês ajudaram os alunos a pesquisar, ou vocês levaram tudo pronto para os alunos, não sei. E aí agora, então, vocês têm várias informações. Então, dessas informações, como que vocês vão organizar agora elas? Porque vocês têm diferentes percepções, pontos de vistas. Então, como que vocês vão estruturar, igual diz ali, estruturar possibilidades para a próxima fase? O que vocês vão fazer, né, com todo esse material coletado? Conte histórias e inspire. Nessa fase, busque estruturar os estudos ou atividades já realizadas pelos estudantes em histórias. Os alunos poderão compartilhar o que aprenderam durante a descoberta, contando histórias sobre o tema do desafio e pessoas envolvidas nele. Por exemplo, vocês vão trazer alguém para dar uma palestra sobre as profissões. E aí, com certeza, os alunos depois eles vão vir com possíveis histórias também de casos parecidos ou não, alguma coisa que deu certo, que não funcionou. Eles vão vir com percepções, que é essas histórias aí que está falando ali que os alunos vão trazer. Então é importante que essas histórias sejam documentadas
e compartilhadas entre os estudantes. Então, esses depoimentos, essas afirmações, essas recomendações que os alunos vão trazer a partir do que vocês propuseram a eles, vocês podem documentar e compartilhar. Documentar, né, essas informações. Aí, quando vocês saem da etapa passada, que foi a descoberta, né, é comum se sentir inundado pela quantidade de informações que vocês pensaram. Lembra que eu falei para vocês, durante da semana passada até essa semana, eu tô pensando aqui, vamos fazer isso. Vocês escreveram lá naquele slide. Aí pensaram em outra coisa, escreveram naquele slide também. Aí hoje vocês vão conversar, às vezes tem coisas que vai demandar muito tempo. Então hoje vocês vão conversar para ver o que da semana passada vai ficar. E aí organizar já o slide de hoje, que é o da interpretação. É importante documentar o que você aprendeu, né? E essa é uma das opções. E uma das opções é escrever notas, né, e observações. Então pode ser em papel adesivo, aqueles papelzinhos coloridos lá, post-its, né? Enquanto que você ouve uma história, por exemplo, o aluno está te contando alguma coisa. Aí você vai anotando essas informações. Até é legal de fazer, por exemplo, um mural, né, de registros escritos com essas informações. E claro que elas também podem ser feitas por meio de um Jamboard, de um Google Docs, de um Padlet, entre outros. Procure por significados. Neste momento, é importante pensar nos temas que norteiam as histórias ouvidas na etapa anterior. Movimente os registros e agrupe as histórias que foram trazidas. Verifique quais são mais relevantes e mais instigantes para o desenvolvimento do desafio. Ou seja, depois de você coletar, né, todas essas informações que vieram dos alunos, comece então a decifrar todas essas informações e inspirações. No sentido assim, por exemplo, as descobertas desse grupo de alunos aí que vocês coletaram informações por meio dessas histórias, do que eles vêm contando, da sua vivência, do que eles passaram, do que deu certo, do que não deu certo, né? Vocês podem organizar em categorias, agrupamentos, às vezes para ver o que a história de um aluno tem a ver com a história de outro aluno, ou o que é diferente de outra visão. Pode organizar papéis, aqueles post-its para cada cor. Por exemplo, o aluno falou que sobre o mundo das profissões, ele se identifica na área das exatas, por exemplo, não sei. Então, quais alunos que se identificam nessa área? Em relação à oratória, quais são as principais dificuldades que os alunos trouxeram? Então, vamos organizar separado, ou quais as principais habilidades que os alunos têm. Então, vou organizar em um papel adesivo com uma cor diferente, por exemplo. Aí tem uma pergunta ali. Quais temas devem ser melhor estudados e aprofundados? Ou seja, dessas histórias que os alunos estão trazendo para vocês, dessas percepções, o que mais deve ser aprofundado? Nossa, interessante aqui o aluno falou que em oratória ele precisa ficar sentado, senão ele não consegue se expressar, não consegue falar. Então vamos analisar melhor. Sei lá, eu tô dando exemplos aleatórios aqui do que tá vindo na minha cabeça. Mas isso vocês vão pensando lá naquele desafio de vocês, tá? Estruture possibilidades. Transforme os resultados dos significados e da escolha dos temas mais relevantes em ações e oportunidades para resolver o problema. Ou seja, da mesma forma como foi pensado ali em usar, por exemplo, aquele material visual em sala de aula, né, que é os post-its lá para ir trazendo organizações para os insights, né, que os alunos estão tendo, para que vocês, professores, não esqueçam do que eles estão falando. Esses insights, eles só se tornam valiosos,
né, quando se pode usar como uma oportunidade inspiradora. Por exemplo, quando eu posso transformar essas questões em um brainstorm, por exemplo. Sabe aquela nuvem, tempestade de ideias, que é chamada de brainstorm? É uma metodologia, já foi trabalhado aqui no grupo de estudos também, mas que funciona então como um trampolim, né, para essas ideias. E aí é importante selecionar as que são mais relevantes para serem debatidas, mesmo que pareça difícil de solucionar. Então, vocês estão propondo um desafio, né? Eu lembro que, não lembro se é nesse grupo aqui que falavam de oratória em relação a bullying, não sei se é o grupo de agora ou o grupo o próximo que eu tenho, mas que o desafio falava meio assim, em oratória e bullying, né? Então, os alunos vão trazer várias percepções a respeito disso. Então, você pode verificar quais dessas percepções aí são importantes, né, para ser debatidas, levadas para a sala como um todo, conversar sobre. E aí tem umas opções ali do que nós podemos fazer. Crie materiais visuais, por exemplo, um mapa mental, um diagrama, um fluxograma. Desenvolva perguntas para estimular opiniões. Coloque as respostas das perguntas em um brainstorm. Então, aqui são algumas ideias de como vocês poderiam estar desenvolvendo. Aqui já são até algumas dicas do que vocês podem escrever lá naquele slide em relação ao nosso tema de hoje, né, que é a interpretação. Vamos compreender como esses 3 elementos podem funcionar a partir de uma aula do RCO. De novo, quais são os elementos mesmo? A gente falou estruture possibilidades, procure por significados e o primeiro, conte histórias e inspire. Tá? Então, essas aqui são as etapas da interpretação. Então, para esse exercício, selecionamos a aula 33 da primeira série, que aborda as profissões relacionadas ao marketing digital. Ok, então, como eu já falei na aula passada, né? Se vocês não conhecem projeto de vida, não têm acesso a essas aulas, não tem problema. Pela aula que a gente vai comentar aqui, dá para ter uma noção, né, de como que vai se comportar esses 3 elementos aqui dentro de uma aula. No caso aqui dessa aula 33. Aí o objetivo dessa aula é conhecer as áreas de atuação dos profissionais do marketing digital, bem como as características e oportunidades dessa carreira. Aí, dessa aula aqui, sobre marketing digital, então foi elaborado uma pergunta, assim como vocês elaboraram. E a pergunta é: como nós podemos entender as características do marketing digital e divulgar à turma campanhas inspiradoras? Então, essa é a pergunta. Aí, assim como nós vimos na aula passada, tá organizado, então, ela se encaixa no eixo também sobre empreendedorismo, já que eu estou falando de marketing digital, que é o mesmo da aula passada. Ela se encaixa na competência 6, né, que é do autoconhecimento, empreendedorismo e projeto de vida. E aqui a habilidade específica. Né? Então, vocês sabem, conforme eu já comentei na aula passada, que a partir da organização curricular, né, desses itinerários formativos, o eixo empreendedorismo, né, ele se relaciona à competência 6 da BNCC. E aí, essa competência geral, aí, lembrando que são 10, ela se relaciona a uma habilidade específica ali, que é do ensino médio, né, esse EM, IF no itinerário formativo, CG é a competência geral e o número 12 é o número da competência, no caso, em questão. Então, olha como que está organizado aqui, ó, naqueles 3 itens: conte histórias, inspire, procure por significados, estruture possibilidades. Nesse slide aqui, então, a gente mostra um exemplo, né, de uma aplicação dessas fases, né, com as possibilidades de modelo de registro. Então, ali embaixo está o modelinho de registro de cada uma, que inclusive pode ser utilizado como uma atividade avaliativa, por exemplo. Então, o primeiro é conte histórias e inspire.
Analisar as informações geradas na descoberta sobre o nível de conhecimento sobre as áreas de atuação do marketing digital. Lembram, aqui eu estou dando um exemplo sobre a aula 33, né, que é sobre marketing digital. Mas aqui já vão pensando que esses 3 exemplos vocês vão reorganizar, reescrever eles lá no slide de vocês em relação ao desafio de vocês, tá? Então, analisar as informações geradas na descoberta sobre o nível de conhecimento sobre as áreas de atuação do marketing digital. A intenção é identificar quais conceitos são considerados mais importantes e pertinentes para serem adaptados de forma a atingir a comunidade escolar. Então, ali tem, como se fosse uma escritinha, aí tá ali história, coloca o nome do aluno, e aí, peraí que eu passei. E ele tem uns pontos, deixa eu ver se eu consigo abrir ele maior, pra mim ler aqui pra vocês. Ele não apareceu maior aqui, mas depois eu olho certinho. Aí o outro é procure por significados. Então, como que nós poderíamos relacionar essa parte à aula 33? O levantamento dos conceitos mais relevantes irá definir os temas a serem abordados pelos estudantes. Então, do que vocês captaram no exemplo anterior, agora vocês vão ver o que é mais relevante. Os estudantes irão entender as necessidades identificadas, os grupos definem como serão divulgadas essas informações na comunidade escolar e podem ir refinando a pesquisa. Então, no Conte Histórias e Inspire, aqui foi deixado os alunos falarem sobre o tema. Aí foi, então, pegue, né, foi capturado desses alunos algumas informações importantes, né, as quais são mais relevantes e as que vocês buscarão divulgar essas informações na comunidade escolar. Então, nós já estamos refinando a pesquisa. E, por fim, estruture possibilidades. Então, os grupos podem criar um mapa mental que apresente os principais insights gerados a partir da análise e busca por significados nos dados e informações geradas na descoberta. Então, aqui, depois que foi capturada essas informações principais que vão ser que são consideradas relevantes, esses mesmos grupos, por exemplo, os alunos, eles podem então organizar o brainstorm lá, que é o tempestade de ideias, pode organizar um mapa mental para trazer esses principais insights gerados durante esta análise. Vou passar aqui primeiro essa parte. Então, outra informação aqui sobre a etapa da descoberta, né, é que ela pode ser direcionada de várias formas. Aqui a gente traz uma sugestão, né, como uma estratégia, que é aquele que está ali dizendo como uma técnica do push mais. Então, vamos ver o que é isso. A relação do estudante com o conhecimento não se dá por encerrada com as respostas corretas em tarefas e avaliações elaboradas por professores. Sempre é possível ir além, pois a aprendizagem é um processo contínuo. Para reforçar comportamentos que estimulem o aprofundamento no conhecimento, foi sistematizada a técnica do push mais. Consiste em práticas que estimulam o estudante a fundamentar o conhecimento aprendido, relacionando-o com outros saberes, assegurando rigor acadêmico e continuidade no processo de aprendizado, mesmo após o estudante demonstrar a resposta correta. Então, aqui, né, esse push mais, ele tem como objetivo, então, estimular o estudante a ir além, né, entendendo o processo de aprendizagem como algo contínuo, que deve ser produzido, né, de forma sistemática e fundamentado, objetivando esse processo. Então, é uma sugestão de como vocês podem estar organizando esse momento em sala de aula. E aqui,
algumas sugestões. Pergunte como ou por quê, peça outra forma de responder, peça uma palavra melhor ou uma expressão mais precisa, peça evidências, peça aos alunos que integrem habilidades relacionadas, peça aos alunos que apliquem a mesma habilidade em um novo contexto, ou seja, sugira que aos alunos essas sugestões, como uma técnica de gestão em sala de aula. Por exemplo, o aluno está falando sobre oratória. Então, o que vocês podem estimular para que esse estudante desenvolva, fale mais sobre o determinado tema? Ainda mais que está relacionado com bullying, por exemplo. E aí, deixa eu ver. Tá. Acho que dá pra gente ir pro em ação, então. Então, o que vocês vão fazer agora? Vamos dar continuidade, então, na produção do plano de ação, utilizando como exemplo a base para o material estudado durante este encontro. Lembre-se que o planejamento de suas ações devem ter como objetivo aplicar o tema escolhido com a turma em que vocês farão a implementação. Então, aquele tema, aquele desafio lá que vocês fizeram. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão dar uma retomada geral, naqueles slides que vocês têm. Vocês vão retomar, então, o tema, que é aquela pergunta, ver se é isso mesmo, se ela vai permanecer daquele jeitinho. Depois, o que vocês vão fazer? Vocês vão definir regras, procedimentos e o passo a passo para o desenvolvimento dos 3 momentos da interpretação. Quais são eles mesmo? Conte histórias e inspire, procure por significados e estruture possibilidades, tá? Então, aqui tem exemplos de como vocês podem estar fazendo. E se vocês voltar nesses próprios slides, tem a explicação de cada um. Como que vocês vão abordar esse tema, o desafio que vocês escolheram. Aí, o que mais que é para fazer? Tá, e vocês vão registrar a produção. Ok. Então, esta parte do planejamento deve conter. Então, já está aqui bem explicadinho. O conte histórias, o procure por significados e o estruture as oportunidades. Olha só. Então, conte histórias. Como? Então, como que vocês vão fazer? Pesquisa, entrevista, investigação, roda de conversa, produção textual. Onde? Papel, meio digital, formulário. Quando? Quando em relação à entrega e ao compartilhamento dessas informações. O que é o no procure por significados? Organizar os conteúdos por temas, dar significado e encontrar ligações entre os temas, colocar as ideias sistematizadas em um registro. Aqui, dá até para vocês tirarem um print dessa tela, para quando vocês forem já nos subgrupos, vocês já terem esse material aqui, que esse slide, ele tá, acho que o mais sucinto e explicativo possível. E aí, o último, estrutura as oportunidades. Então, como que propõe um material visual com o objetivo de transformar as ideias em ações. Então, ele vai ser papel, vai ser digital, de que forma? E possibilidades de modelos. Vai ser um fluxograma, vai ser um mapa mental, infográfico, ou de que forma eu estou pensando organizar. Então, aqui traz algumas sugestões, esse slide de como vocês podem organizar cada fase dentro dessa etapa de interpretação. Claro que aqui são só alguns encaminhamentos que poderão ser feitos, Claro que cada grupo vai elaborar essa etapa levando em conta o seu tema, as suas aulas, o seu contexto escolar. Então, lembre-se disso, Aqui é só uma sugestão. Aí, lembrando que sim, no final de 1 a 2 grupos para apresentar, eu acredito que hoje vai dar tempo de 2 grupos, mais ou menos, para desenvolverem a apresentação. Deixa eu parar a minha apresentação aqui um pouquinho agora. E o que vocês teriam de dúvidas antes de estarem sendo subdivididos? Deixa eu ver umas perguntas aqui que tinha.
Professora Fabiane, eu não estou conseguindo ter uma ideia clara do que é para ser feito. Professora Marlene, eu também estou meio confusa sobre a questão de um tema por grupo. Tá. Deixa eu ver. Do grupo 1, ali que eu tô lembrando da Jaqueline, que é do grupo 1. Quem que abriu os slides semana passada? Você retirou do seu mesmo, Jaque? Tá, deixa eu ver então seu encontro aqui, peraí. Vamos ver se já tá modificado aqui no próprio plano. No caso, no class de vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui o da prof. Não sei se vocês modificaram já por aqui. Ah, sim, já tá aparecendo aqui. Tá, então vamos dar uma retomada geral, né? Vocês têm esses slides aqui que cada um, semana passada, abriu de um grupo. Então, eles já estão sendo modificados. Ó, eu só entrei no da Jaque, aqui eu já vejo tudo que vocês colocaram e organizaram semana passada. Então, o que que tem aqui? Tá o nome das integrantes, série, objetivos de aprendizagem, autoconhecimento. Mas, não tá a pergunta ainda, né? Não, então eu quero de outro grupo. Grupo 2, quem que abriu os slides semana passada do grupo 2? Que o grupo é... Deixa eu achar aqui. Não, pode ser o grupo, o último grupo lá, Vladimir, Adriane, Cássio, Marta, Luana. Quem que abriu os slides? Quem que foi o professor que abriu para mim procurar aqui? Acho que foi o Cássio, né? Cássio. Fui eu que abri. Tá, deixa eu dar uma olhadinha então aqui no professor Cássio. Vamos ver se ele já tá aqui. Ó, primeira coisa então que dá para vocês fazerem já, tira esse modelo, tá? Deixa só plano de ação, isso já vale para todos, tá? Já deixa só plano de ação. Vamos ver o que eles já colocaram. Colocaram o nome, a série, o objetivo de aprendizagem, temática. Ó, eles escolheram uma temática, eles vão falar sobre o desenvolvimento pessoal e profissional. E aí eles elaboraram então uma pergunta. A pergunta é o desafio a ser respondido, então, pelos estudantes. Identificar expoentes locais em diferentes áreas, profissões e realizar entrevistas com os mesmos. E realizar um paralelo com as próprias qualidades. Esse é o desafio que eles elaboraram. Deixa eu ver se tem alguma coisa escrita aqui. Não. Então, esse é o da semana passada. Por exemplo, em relação a esse desafio que o grupo fez, o que eles estão pensando em fazer. Então, a descoberta, ou seja, de que maneira eu vou preparar os meus estudantes para que eles pesquisem sobre esse desafio. Então, aqui, acho que quase a maioria, né, não conseguiu escrever sobre o slide da semana passada. Então, o que é para vocês colocar? Ó, entenda o desafio, prepare a pesquisa, reúna inspirações, ou seja, esses aqui são os 3 itens que vocês podem organizar assim em 3 caixinhas, por exemplo. Vocês fazem aqui uma caixinha de texto, né? Entenda o desafio. Coloca outra caixinha aqui, prepare a pesquisa. Coloca outra caixinha aqui, reúna inspirações. Esses 3 itens estão lá no slide da aula passada, para vocês relembrar o que vocês precisam escrever. Mas hoje, quem sabe, deixa esse slide aqui ainda incompleto e vem para o de hoje.
Ó, o de hoje, vocês vão fazer um balãozinho. Conte histórias. Vocês vão colocar outro balãozinho. Procure por significado. Vocês vão colocar outro balãozinho. Estruture as oportunidades. E aqui vocês vão escrever, então, em relação ao que eu estava comentando. Deixa eu ver onde é que tá a minha cópia. Aqui, ó. O que vocês vão colocar nessa pesquisa? Como que vocês querem que os alunos pesquisem? De que forma? Vai ser uma pesquisa? Vai ser uma entrevista com alguém? Vai ter uma investigação? Passei o slide. Aí depois no outro item, que é o procure por significado. Vocês vão organizar esses conhecimentos por tema. Então aqui tá uns exemplos de como vocês podem organizar essas 3 informações. E aí, por último, tá? Mas sugiro que, para vocês responderem esse slide, é bom que o anterior esteja respondido. Então, vamos dar uma olhadinha aqui onde é que vocês vão encontrar o slide anterior. O slide anterior, cadê as atividades avaliativas? E vocês vão lá na turma de vocês procuram a aula da semana passada. Deixa eu ver se é essa aqui, descoberta. Vamos abrir os slides. Porque semana passada vocês responderam outras coisas, né? Aquelas informações iniciais, então nem deu tempo de vocês chegar nessa parte também. Mas só para a gente retomar, para ver se vocês conseguem colocar os dois em dia hoje. Então, ó, aqui tem explicação, ó, do entendo o desafio, o que é para vocês mais ou menos organizar a partir daquela pergunta que vocês fizeram. Prepare a pesquisa, o que é para colocar. Reúna inspirações, o que é para colocar. Aqui embaixo também, ó, tá uma explicação. Onde é que tá aqui? Aqui. Tá explicando também balãozinhos, ó, o que vocês podem fazer. Esse balãozinho e os próximos, ó. Então, são sugestões de como vocês podem se organizar e acho que é isso. Que daí já começa ali das inspirações, como que vocês vão coletar essas informações. Deixa eu fechar esse. Agora deixa eu voltar para cá. E a professora Adriana fica à vontade para falar. Oi, gente, boa noite. Ana, eu sou lá do grupo 3 e nós colocamos lá alguns itens no slide da descoberta. Só que nós não criamos as caixinhas de texto. Eu só fui listando uma embaixo da outra. Ah, sim. Tudo bem, você? Tá, você que abriu, prof, que eu já dou uma olhadinha aqui geral no coletivo. Pode ser. Tá. Sim. Nós fizemos e aí foi nós você com que todos, abriu o link. O tá, então deixa eu achar aqui. Isso. Foi. Professora Adriana, vamos dar uma olhadinha. A professora Adriana aqui já deixou só plano de ação, ok. Ela e o grupo, né, no caso. Aqui já responderam algumas informações. Claro que esses 2 slides iniciais aqui ainda muita coisa vai mudar. Deixa eu descer lá onde é que ela falou. Aqui. Ah, sim. Também, né? Eu sugeri em 3 balãozinhos, mas se vocês colocaram num geral, assim, e todas essas informações contemplam esses 3 tópicos que estão aqui do ladinho, ótimo. Inclusive, eu vou ler aqui para mais ou menos os outros grupos terem uma noção. Primeiro eu vou ver o que é o desafio do grupo. O desafio do grupo é identificar práticas e ações onde os estudantes possam desenvolver distintas qualidades de liderança colaborativa. Então, o tema deles é relacionado à liderança, ó. A temática que o que eles escolheram é sobre liderança colaborativa. Vamos ver, então, o que eles pensaram em organizar. Vão dividir a turma em 6 grupos. Cada grupo escreve 5 palavras associadas à ideia de líder ou liderança. Cada grupo cria um mapa mental com as palavras. Compartilhar com a turma todos os resultados. O professor expõe um assunto, liderança colaborativa. Grupos de pesquisa, né? Então, aqui está sendo
relatos, né, sobre liderança colaborativa na comunidade, compartilhamento dos resultados da pesquisa, trazer para uma roda de conversa o líder colaborativo da comunidade, criar um painel, ó. Então aqui tem várias coisas já. Agora lendo, algumas delas até se encaixariam aqui embaixo. Já, ó, quando eu vou estruturar oportunidades, né? De que forma que eu tô pensando em organizar? Vocês colocaram aqui, ó, divulgar, cadê? Criar um painel sobre liderança. Então eu sugiro, olhando aqui agora, se vocês conseguir pegar o que vocês escreveram aqui e separar em 3 balãozinhos, porque tem muita coisa que vai se encaixar aqui no Entenda o Desafio, Prepare a Pesquisa e Reúne Inspirações, mas muitas coisas do que tá aqui, que esse grupo escreveu, vai se encaixar no próximo, que é o que nós vimos hoje, tá? Então tem coisas que já dá para separar para ficar num slide e ficar no outro. Ok, Certo? obrigada. Ok. Mais alguém com alguma dúvida específica? Senão agora eu vou separando vocês para os grupos. Senão não vai dar tempo de vocês conversarem. Deixa eu ver aqui se está organizada as salas. Acho que eu vou deixar 30 minutos. Fabiane, Jaque. Acho que elas não mudaram mais. Do grupo 2 faltou a prof. Andréia. Grupo 3, acho que só a prof. Andréia. Tá? Vou organizar vocês então para 30 minutos. Aquele esquema, o grupo 1 fica aqui nessa sala, os demais vão para as salas temáticas. Precisando, me chamem lá, mas eu sempre estou passando, né? De minutinhos em minutinhos, eu estou passando nos grupos para ouvir as discussões de vocês. Então, apertem aí, vai aparecer a opção participar. Para vocês que ficam nesse grupo, fiquem à vontade. Vou desligar meu microfone e é vocês que conversam agora. Oi. A nossa pergunta estava no slide de cima, não era essa que a gente já tinha preparado? A gente tinha feito. Mas ela estava no outro slide, ela não estava aqui sozinha aqui. É lá no Class que tá, né? Sim. Já vou. Na verdade, ele já está digitado, né? Ele está prontinho lá, da forma como nós conversamos no encontro passado, né? Aí eu só dei uma organizadinha nele, conforme as nossas conversas, e aí eu criei o link e compartilhei com vocês como editores. Então, todo mundo pode mexer. Uhum. Aí, se altera de um, altera de todos. Uhum. Aí, como a Ana falou ali, eu achei, né? Realmente que estava possibilidades. E aqui pode mudar também, isso aqui foi só... Não, mas é bom. Achei que ficou bem completinho. Só para dar um caminho para a gente seguir. Aí aqui, deixa eu ver o outro. Tem que abrir os outros slides lá da aula de hoje.
Então, o que tem que fazer isso é essa parte aqui, ó. De conta histórias, procure por significados. Tem que escolher uma delas, né? Pelo que eu entendi. Na verdade, a gente tem que fazer esse passo a passo aqui, ó. Como tá aqui. Entendi. Daí, voltado pro nosso... Demora. Eu acho que daí ela falou que esse aqui tá... Seria um bom resumo para a gente partir daqui, ó. Puxa. Mas e se a gente deixasse, ó, o meu potencial é como desafio. Isso. Daí depois aqui, ó, prepare a pesquisa. Isso. Aí a gente dá o post-it, sei lá, papéis coloridos, o que eles quiserem, para cada um escrever o seu potencial, não dá? Dá. Não entra aqui? Aham. Como Deixa eu só dividir pesquisa? essa tela aqui como da normal. Peraí. Para cada um definir o seu... Ai, cadê, gente? E se criar um formulário, tipo assim, umas perguntas assim, com frases dizendo assim o que eu gosto de fazer. Eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de ouvir, eu gosto de agir, sei lá, gosto de fazer tipo frases para eles se identificarem e irem entendendo as potencialidades deles. Só que aí eu não sei. Porque eu pensei assim, ó, a gente lança o desafio, o meu potencial é, cada um escreve o seu, aí eles podem ficar livres para compartilhar com a turma e a gente pode montar um painel com isso. E daí seria o último lá, reunindo informações, é isso? Reúne as informações, as inspirações. No Canva, ou que alguma coisa. Na verdade, aqui é mais uma atividade prática mesmo. Não é essa. Claro que a gente vai usar a TV, mas. Os que foram embora. A questão de fazer os jogos só se a gente propõe uma plataforma. Mas daí eu acho mais complicado. Mas assim, eu acho que essa questão dá para adaptar. Cada um adapta a forma que acha melhor. Sim. Mas o recurso que está pedindo ali é o recurso que a gente vai usar para passar o conteúdo, né? Não necessariamente para o aluno produzir. Então aqui dá para colocar Educatron, né? Sim. Pode ser. Só eu acho, né? Pedagógico. Depois a gente Sim. vê aqui. Estratégias avaliativas. Estratégias pedagógicas para a gestão da aula. Encaminhamentos pedagógicos, metodologias e resultados esperados. E aqui a gente tem a outra parte, que é o desafio a ser resolvido pelos estudantes. Eu nem sei o que é para fazer nessas páginas. Vamos falar da aula de hoje, então, para a gente. Depois a gente volta nesse. Então, nesse da aula de hoje, ela quer que a gente coloque nesse espaço ali. Tão complicado, né? Tão pesado. Tô cansada. Eu também tô com a renite atacada. Eu também. E aí, aqui, essa parte do rosto, fica inflamado, fico fanhosa, fico com uma dor de cabeça. Sai cedo, muito frio. Você mora onde, Adriana? Eu sou de Cascavel. Um pouquinho mais quente. Eu de Guarapuava, que é bem frio. Mas eu sou guarapuavana. Eu perguntei, mas eu acho que você é daqui, viu? Eu sou guarapuavana. Tô certa. Nascida e criada, tem um monte de parente aí. Porque eu vi pelo sobrenome, e daí eu acho que você é daqui, vou perguntar. Sou guarapuavana. Mas faz muito tempo, inclusive a minha primeira faculdade que foi História, foi aí na Unicentro.
Uhum. Eu fiz história também no centro. É? Que legal. Que ano que você terminou? Terminei em 2002, se não me engano. 2002? Você terminou quando? Não, eu bem antes. Eu entrei em 89. Aí, tipo, bem na época do Collor lá, sabe? E aí eu entrei e acabei trancando, porque eu trabalhava no antigo Banco Real. Era E antiga aí a gente ficava até 10 horas da noite no banco. E aí eu acabei. Analisar as ideias e organizar as mais relevantes. Vou falando aí, pessoal. Nossa. Sumiu o outro. Perdi uma janelinha aqui que estava o passo a passo. Não é essa que está do lado do título? Agora é estrutura e oportunidades, é isso? É que tinha mais coisa ali no. Ah, mais itens? Isso. Vou abrir aqui de novo, porque fugiu. Vamos lá. Etapa. Organizar os conhecimentos por temas. Dar significados e encontrar ligações entre os temas. Colocar as ideias sistematizadas em registro. Isso está sendo feito já automaticamente, né? Com a medida que... Registro das ideias já está ali na conta história, né? Ou será que, então, nesse conto história ficaria só a narrativa mesmo, só a troca de vivências? Hoje você pode Daí registrar designar as informações. Afinar e direcioná-las. O que vocês acham? Pode ser. O que ele quer fazer. O próprio Jamboard, já vai sendo feito o registro. Aí o outro lá... Deixa eu voltar ali. Pode ir? O que você vai fazer? Pegar uma coisa pra eles comer. Quer alguma coisa? E tá, organizar os conhecimentos por temas, já tá meio organizado. Fita adesiva. Que tipo de papel, meninas? Daí vai entrar o sulfite, vai entrar o papel bobina que a gente vai usar. Post-it, eles gostam muito, né? Quem quiser usar o post-it, daí a gente vê. Eu comprei um monte de caixas de post-it bem legal. Assim? Post-it, certo? Tá. Post-it, cartolina, sulfite, bobina, papel bobina. Ah, mas daí a gente usa cartolina. Não precisa ficar nomeando todos também, eu acho. fita adesiva. Acho que é isso. Depois a gente lembrar de mais alguma coisa. Conforme for lembrando, a gente
Estratégias avaliativas, pedagógicas, encaminhamentos pedagógicos, metodologia e resultados da aprendizagem, a gente faz depois. Desculpa, eu vou tirando sem... Nossa, tem mais esse é o 3. Ó, esse é o primeiro. Alguns desenvolverão em Duplas. duplas, né? Acho que pode ser isso, Pode né? ser. Sim, interessante. Aí eu já trabalho aquela parte que eu falei lá, de trabalho colaborativo lá, que eu tenho. Já encaixa aí. Beleza. Encaminhamentos pedagógicos. Acho que esses outros a gente pode deixar para depois, qualquer coisa. A gente coloca, a gente pensa aqui. Aqui? Meu brinco da argola. Né? Papel, meio digital, né? Eu acho que lá a gente, ali acima, eu coloquei a criação de um mapa mental. Pode ser um mapa mental na lousa, no quadro, pode ser um mapa mental dá para colocar papel, porque você pode, né, fazer no papel também. E pode... Tá, então pode ser criação de mapa mental na lousa, em papel e de forma digital. Só que isso daí, esse aí vai entrar lá no terceiro, estruturas, oportunidade, o mapa mental. Onde que eles vão registrar a pesquisa? Eu acho que é isso, entendeu? Aqui. Aí, é só que vão fazer a pesquisa. Então, onde? Onde vão colocar essa pesquisa? Papel, meio digital. Acho que é só. Tá, peraí. E daí depois que serve no terceiro deixa eu mudar a estrutura aqui para ficar revistas e produção textual, né? Pesquisar sobre essas profissões. Primeiro, a interpretação dos resultados dos testes, né? Isso, ótimo. Isso mesmo. Dos resultados obtidos. Aí, pesquisa por... Na profissão... Profissões... De maior compatibilidade? Da caneta? Sabe o que eu tava pensando? Tipo, será que não digo que seja bom ou ruim, mas será que a gente deve só falar dos casos de sucesso, tipo, ou supostamente os casos de sucesso? Tem que mostrar os dois lados, né, professor? Pois é, ou pensando nessa possibilidade de, por exemplo, né? Tinha que ser os dois. Pode falar, Marcos. Tá, daí vamos falando, vamos mudando aqui. Acho que aqui, ó. Apresentar a história de algum expoente local, estimular pesquisa de pessoas. Então, pessoas vou tirar sucesso em diferentes
Para a pesquisa de profissionais. Apontando a realidade das profissões ou comentando sobre. Porque acho que um outro caminho que podia colocar, Cássia, era assim. Só um segundinho, vocês me permitem. Acho que outra possibilidade seria a gente não falar necessariamente em casos de sucesso, falar sobre as peculiaridades das profissões. Não é Marta, é Marta? Ô, prof. Oi? Nos salve, por favor. Sim. A gente tá com dúvidas aqui. Ó, a gente quer essa parte do prepare a pesquisa que a gente colocou e reúne inspirações é do próximo slide. Do 5. Do passado, no caso, né? Da aula passada? Não, do de hoje. É, que a gente pôs na aula da semana passada, a gente acha que é no de hoje, que é na primeira parte. Porque o desafio é esse, o meu potencial né, que eu tenho que digitar direitinho. Mas a parte de preparar a pesquisa e de reunir as inspirações, nós estamos achando que pertencem à parte de hoje. Tá, vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu abrir e olhar com vocês. Cadê descoberto? Vocês querem saber sobre o item prepare a pesquisa, tá? Já acho aqui o slide. Na aula passada, a gente não tinha entendido que era para preparar, assim, também nesses módulos, assim, nessa estrutura. Eu acho que eu nem achávamos que ia descrever geral. Eu nem comentei também geral, né? Porque daí vocês se deteram mais também a organizar os primeiros slides ali, aquelas informações. Então, assim, ó, no prepare a pesquisa, vem no sentido de planejar as atividades que vocês buscam, né, para responder sobre o desafio. Então, trazer todas as atividades possíveis. É o que está sendo planejado. Aí na aula de hoje, por exemplo, vocês estão ali que vocês vão, né? Vocês vão fazer, desenvolver daí. Aqui vocês só estão planejando. É a ação. Isso. A ação. Que daí aqui pode envolver conversar com o especialista, né? Levantar dados e informações a partir de entrevista, pesquisar em material didático, em meio de divulgação científica, não sei. É isso que é o prepare a pesquisa. E qual que é outro que vocês querem então, daí? Essa parte ali é a nossa, não é do aluno. É isso? Exatamente. Porque daí a de hoje é o que os alunos vão trazer. Vão fazer a ação, Tá, e se reúnem inspirações, o que seria? Tá, coletem inspirações. Tem aqui no slide ó, o seguinte. Na pesquisa, os estudantes falaram, né, vocês estão conversando ali com especialistas, ou entrevistar alguma pessoa, ou observar um ambiente, né? Então, agora vai ser o momento de explorar esses dados. Então, vocês vão mostrar de que forma vocês, professores, estão pensando em analisar esses dados. Vocês só vão trazer informações de como analisar. Entendi. Mas ele é bem parecido, né? O da aula passada com a da aula de hoje, por isso que dá essa confusão. Porque no da aula de hoje também tem... Tá, mas por exemplo... Tá, pode falar. Ó, vejam só, se a gente colocou lá no desafio que a gente quer fazer com que os alunos entendam que todos eles têm algum potencial, que às vezes nem eles mesmos saibam, na questão do valorizar aquilo que de melhor eles fazem. Sim. Então, esse é o desafio. Aqui tá certo? Sim. Tá. Prepare a pesquisa. Daí, no preparar a pesquisa, pode entrar a parte da nossa fala, por exemplo, a gente falando isso que eu tô te falando, da importância que é a gente se conhecer, saber dos nossos potenciais,
Daí a Jaque até deu o exemplo da gente levar, de repente, um vídeo para eles falando sobre isso, de descobertas, de repente, que pessoas fizeram a respeito disso. Isso, ótimo. Pode ser? E aí vocês podem anotar, né? Sei lá, já sabem qual é o vídeo, então anota que vai ser trabalhado com o vídeo tal, para buscar conscientização dos alunos. É isso mesmo. É difícil de entender porque é várias etapas. E daí, pensando nisso, o Reúna Inspirações, eu não entendi ainda essa parte. Como que vocês, pensando nisso que a gente fez até aqui. Tá, como que vocês vão analisar essas informações que os alunos vão coletar, ou que vocês vão coletar com os alunos, não sei. Como que vocês estão pensando em analisar posteriormente? Que aí é mais ou menos, aqui vocês colocam... Daí poderia... Tá. Ter uma roda de conversa? Pode ser, pode ser, né? Porque daí vocês estão trazendo todas essas informações para uma roda de conversa. Para daí, agora vai no slide anterior, no próximo, que é o que se encaixa hoje. Daí o próximo slide ali é o que é para vocês ir selecionando, né? Não é para vocês ir selecionando, para ouvindo os alunos, para daí ir selecionando o que mais importa. Pode ser o roda de conversa lá nas inspirações. Pode ser? Pode. Porque daí depois de toda essa conversa, o Jaque volta no anterior. Tá. Daí no Conte Histórias, a gente entregaria pedaços de papéis coloridos para os estudantes, onde eles iriam desenhar ou escrever suas potencialidades. Sim. E aí eles poderiam ficar livres para compartilhar de forma oral com os colegas. E depois a gente pensou em construir um painel com essas produções. Entra ali. Isso, e aí eu tava ouvindo até vocês colocando todos os materiais, né, que vocês estavam pensando em utilizar. É isso, tá? Na verdade, nós estamos aprendendo juntos sobre essa metodologia. Para mim também é tudo novo. Então, ai, que metodologia. A gente nós estamos aprendendo juntos. Só que agora eu preciso ir para o grupo 2, porque eles me pediram ajuda 4 minutos atrás. Eu tô aqui com vocês ainda. Até depois. Não, a gente já conseguiu. Tá bom. Até. Oi, grupo. Demorei, porque eu tava lá no grupo 1, e aí eu vi que vocês tinham me pedido ajuda, mas eu tava conversando lá, eu falei, meu Deus, o grupo 2 vai achar que eu não quero ajudar eles. Mas agora eu consegui chegar. Não, imagina. Então vamos lá. Ana, volte lá para essa... Ou quer mostrar esse primeiro, não sei. Prof, a gente tá com dúvida no da aula passada e no de hoje também. Da aula passada a gente não conseguiu fazer, e aí a gente não lembra o que era para ter feito. Tá, então ó, na aula passada, deixa eu já abrir aqui os slides que eu também tava explicando pro grupo 1, que eles também estavam com dúvidas. Então o primeiro, igual tem ali no slide de vocês, cadê o slide de vocês? É esse, né? Entenda o desafio, tá? Que é, no caso, preparar a pesquisa. Vou preparar a pesquisa, ou seja, o que vocês, professores, estão pensando em fazer com os alunos, para que eles consigam responder o desafio. Então, é o que vocês vão planejar. Aí, no primeiro, que é prepare a pesquisa, né? No caso, o que vocês estão pensando em fazer? Eu tô pensando em fazer uma conversa com um especialista. Eu tô pensando em coletar dados e informações a partir de entrevista. Eu tô pensando em coletar pesquisa por meio de um material didático, de uma divulgação científica. Esse é o prepare a pesquisa. Como vocês estão pensando em apresentar essa pesquisa para os alunos. Tipo, é a nossa metodologia, é como fazer. Aí no outro ali que tem também é o Reúna Inspirações. No Reúna Inspirações, então depois que vocês decidiram o que vai ser feito. Tá bom, eu vou vou pedir que uma pessoa venha até a escola dar uma palestra. O Reúna Inspirações, vocês poderiam fazer agora uma roda de conversa com os alunos.
nessa roda de conversa, para eles irem trazendo, então, todas as informações que essa palestra surtiu efeito. Aí, com essas informações coletadas, vocês vão para a aula de hoje, que daí é aqueles 3 itens lá, não sei se vocês já... o que vocês colocaram no na descoberta, não, da interpretação. Sim, como atividade de sondagem, possuem relação com os conceitos de estratégia, iniciaremos nossa aula utilizando a plataforma. Ok, então, se vocês vão iniciar usando a plataforma, então essa parte aqui da plataforma, vocês podem trazer lá para o Descoberta. Então, vocês vão utilizar a plataforma. O que vocês vão apresentar hoje? Deixa eu vir aqui agora nos slides de hoje, que era aquele print que eu pedi para vocês trazerem. Bom, se vocês se reuniram com os alunos lá, fizeram aquela roda de conversa, eles trouxeram várias informações. Agora vocês vão ouvir tudo que eles vão trazer. E aí, vocês vão fazer essas anotações, vão buscar o que mais é importante, vão tentar fazer ligações com o tema, lá com o desafio que foi proposto, e aí vão estruturar, transformar todas essas ideias que surgiram dos alunos, e aí um fluxograma, um mapa mental, um infográfico, algo digital que vai ser exposto para a escola. É mais ou menos isso. Como eu falei no grupo 1, é bastante informações, né? Eu também estou aprendendo com vocês, não se preocupem. Eu estou tentando explicar, mas eu também estou tentando entender e aprender como que é essa metodologia que é cheia de etapas. Acho que agora a gente vai voltar lá para a sala, mas eu vou tentar reforçar mais um pouquinho lá. E aí a gente vai seguindo, só não vamos desistir, né? Nas outras aulas a gente segue, vai retomando esses slides, vai aperfeiçoando. Professora, só uma coisa. Fala. Com relação ali ao conte histórias, quando tem a parte do quando, a entrega, é na relação a esse momento. É bem o ponto de interrogação que não funciona. Peraí, H-O-W... A-R-D. Isso, daí é o Gardner. Howard. Não, isso, daí dá um espaço. Gardner, sim? Isso, Tá. Que daí vai falar justamente sobre isso. Tá, depois eu copio um W ali, eu já coloco certinho. Tá, isso aqui depois a fonte a gente coloca que é o YouTube, né? Isso. Tá, então, prepare a pesquisa. Fazer uma roda de conversa falando sobre as potencialidades que cada um pode ter e do quanto é importante a gente valorizá-las. Passar um vídeo, a teoria, tá. Daí a gente vai... eu acho que nós vamos ter que tirar essa roda de conversa. Colocar a roda de conversa nas inspirações. Em vez de fazer uma roda de conversa, o professor vai... A gente vai falar sobre isso, então não precisa fazer a roda de conversa. Podemos voltar. É que o grupo 1, agora todos os grupos voltaram para o grupo 1, nós estávamos ouvindo aí quais eram as sugestões que vocês estavam fazendo. Mas a gente... tá sendo muito pouco tempo, a gente não tá conseguindo. Você vê, 35 minutos passam voando, né? Meu Deus, vou tentar na semana que vem que vocês se reúnam em 40. Vou tentar, então, nos organizar para isso. Vocês já sabem qual que é os slides, então, semana que vem já deixem esse slide aberto, né? Que aí a gente agiliza essas informações. Já que vocês estavam apresentando, vocês poderiam colocar aqui para nós e falar sobre o que vocês colocaram da descoberta e da interpretação. Se der tempo, pode ser o grupo 1. A gente não conseguiu. Vocês colocaram só no descoberta? Vocês estavam no da aula anterior, né? Quem que tava fazendo? Ficou trocado, agora que a gente estava sistematizando. Sim. Acho que o último grupo, né, tava falando sobre essa última etapa já. Prof. Natália, quer falar? Fica à vontade.
Prof. Natália. Ela colocou aqui que ela está com o microfone e a câmera desde o início da aula. Ah, tá. Algum grupo gostaria de apresentar mais ou menos o que fez? E é assim mesmo. Todos os grupos estão com dúvidas, não se preocupem, estamos todos no mesmo barco. Titanic é o nome, tá? Do barco. Não, brincadeira. E a gente tá aprendendo junto essa metodologia. Ela tá sendo nova para todos. Eu, como formadora, vocês, como cursistas, né? Foi uma sugestão aí da CED. A gente tá aprendendo e vamos tentar nos organizar da maneira como dá. Algum grupo gostaria de apresentar o que fez pra gente ir mesmo conversando e vendo o que pode ir melhorando ou não e dando sugestões para os outros grupos? Ninguém. Vou tirar um print agora quando vocês estiverem separados e aí eu vou postar todas as coisas que vocês fizeram aqui nos pequenos grupos. Ninguém se habilita? A gente está atrasado, não conseguimos concluir a tarefa. Mas eu vi que tinha um grupo que já estava fazendo a de hoje também. Querem compartilhar com nós? Acho que era o último. Último grupo? 4. Vai lá, Vladimir. Compartilha aí, Vladimir. Como é que vou compartilhar do celular? Aliás, o último grupo está adiantado, hein, professora? Poxa. Tá, vou apresentar aqui, então. Não adianta, Cássio, você é o líder. Ele não se escapa, né? Então, a gente retomou aqui a descoberta, né? Então, a gente colocou algumas coisas depois que a gente discutiu, né, nossa linha ali. Então, na descoberta, a gente apresentar a história de profissionais de diferentes áreas. A gente saiu da questão de colocar pessoas de sucesso, porque a gente pode estar direcionando para uma profissão ou outra e de repente o aluno pode se frustrar. Tá, então, posso interromper aí um pouquinho? Ó, por exemplo, esse item 1 aí, apresentar a história de profissionais de diferentes áreas. É o primeiro item ali em cima, ó, entenda o desafio. Então, vocês, professores, estão pensando nas atividades que vão ser propostas. A primeira é apresentar a história de profissionais de diferentes áreas. Dos grupos lá que estavam com dúvidas no que colocar em relação àquele primeiro tópico ali, que é o entendo o desafio. Pode continuar, professor. E desculpa que eu vou estar interrompendo às vezes um pouquinho. Não, beleza. Tranquilo. Estimular a pesquisa sobre diferentes profissões e suas peculiaridades. Já está entrando aqui no Prepare a Pesquisa. Uhum. Aí, criar um formulário com as informações pertinentes das profissões, carga horária, média salarial, plano de carreira, prós e contras. Aqui eles já vão tendo aqui essa pesquisa e, na verdade, vai buscar as inspirações também para as profissões. Tá. E aí, 4, as características pessoais e possibilidades profissionais. Tá, e aí o que dá para vocês concluir aí no final, não olhei ainda o slide que você vai falar o próximo, mas assim, ó, reúna inspirações. Agora, de tudo isso que vocês estão organizando formulário, estão organizando história de profissionais de diferentes áreas, como que vocês estão pensando em começar a analisar esses dados? Então aí pode ter um item 5, ainda falando disso, por exemplo, pensamos em fazer uma roda de conversa, né, para ver todas essas informações que foram coletadas. Por exemplo, esse roda de conversa se encaixa bem nesse último ali do reúne inspirações. Tipo uma roda de conversa só para ver todas as informações que foram coletadas. E essa roda de conversa é o final desse e começo do outro também. Exatamente. Da interpretação, né? Uhum. Então, roda de conversa sobre postura. Primeira coisa, como ele está falando de diferentes profissões, a ideia é fazer um acolhimento com eles para falar, independente da profissão que você vai seguir, então tem que ter uma postura profissional, responsabilidades, o cuidado com o marketing pessoal. Aí entra o teste vocacional, buscando as habilidades pessoais para a futura profissão.
apresentação dos questionários sobre as profissões que eles criaram lá na descoberta, e todo esse registro feito no Jamboard, que daí cada grupo tem seu frame e a gente consegue ter uma visualização de cada grupo, como que está evoluindo. No procure significar. Professora, se quiser falar alguma coisa, pode. Não, essa tá ok, né? Vocês detalharam ali, vocês se basearam, né, no que estava escrito, mais ou menos nos slides de hoje, ficou ótimo. Essa parte é ótima, tá ok já. Isso. Daí procure por significados, interpretação dos resultados do teste vocacional e o debate sobre as informações coletadas no formulário sobre as profissões. Isso, aqui daí dá para colocar também nessa parte que aí vocês vão estar selecionando temas que são similares ou temas que fugiram muito, assim, tipo coisas bem diversas, porque vocês não vão falar sobre tudo o que os alunos trouxeram. Vocês vão abordar somente alguns tópicos, né? O que foi mais pertinente, o que foi mais diferente, relevante, algo nesse sentido, para fechar essa parte dos significados. E daí esse aqui que a gente não conseguiu concluir, mas ficou mais ou menos assim. A ideia é, quando eles vão ter essas informações, estruturar em infográficos para ter uma visualização bem simples de cada profissão, aquelas informações mais interessantes da profissão, para que eles possam ter cada um consiga visualizar a pesquisa dos outros. Ótimo! E aí esses dados vocês podem pensar uma forma de expor para a comunidade escolar. Vão apresentar esses infográficos de que forma, né? Para a escola, no caso. Pode ser impressos, podem ser impressos, pode ser digital também, na página da própria escola, no trabalho dos alunos. Então é algo que dá somente aí para incluir nesse finalzinho, e aí o sexto e o sétimo slide, para mim, a princípio de vocês tá no caminho. E eu pedi para vocês apresentarem, porque eu vi que vocês já tinham organizado essa interpretação. Os outros grupos ainda estavam tentando entender, assim como todos nós estamos entendendo, e eles estavam fazendo o do slide anterior, né, que era o da descoberta. Então, vale aqui como uma sugestão e talvez auxilia os outros 3 grupos a tentar entender um pouquinho mais como que vai funcionar essa etapa. Acho que era isso, então. Obrigado, grupo, por ter apresentado. Semana que vem nós escolhemos outro daí para fazer essa apresentação e essa divulgação aí para os demais. Acho que finalizamos nossa reunião. Vocês têm alguma dúvida específica que eu possa responder para vocês agora, nesse finalzinho? Seria isso, então. Qualquer coisa, vocês sabem, né? Estou à disposição, podem me mandar mensagem. Vamos tirar a nossa fotinha. Eu vou organizar aqui, vocês também, se puderem tirar um print. Tirem para mim, aqui apagou as câmeras. Quando eu falo em foto, as minhas câmeras apagam. Eu vou só tirar para arquivo, mas vocês também se puderem tirar uma e enviar lá no grupo, eu agradeço. Então, no mais, acho que seria isso. Tenham uma boa semana, né? Aproveitem esse final de semana chuvoso e frio para ficar em casa ou não, né? E aí nos vemos semana que vem, tá? Boa noite para todos, tenham uma boa semana. Tchau, tchau para vocês. Boa noite. Tchau, boa noite. Parece. Ó, nós vamos ter que dar uma limpada aqui nessa cama.